Eis-me aqui, Pai. É por Ele, para Ele, toda a honra e toda a glória. Amém? Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Estou preparando
Senhor. Aleluia. Santo
Amém. Bom dia a todos. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Glória a Deus. Deus abençoe. Versículo 25. Amém? Todos acharam? Se coloca de pé, meu irmão. Vontade de espiar. Mateus 12, 25 diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Só até aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos em Tua presença, Senhor. E mais uma vez nós queremos orar a Ti e, em primeiro lugar, pedir perdão, Deus, pelos meus pecados, erros e as minhas falhas, ó Pai. Tenha misericórdia da minha vida. Senhor, que a Tua palavra nessa manhã, ó Deus, ela vai de encontro, não àquilo que queremos, não à necessidade daquilo que venha saciar o nosso ego e o nosso eu, mas que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, à vida dos Teus filhos, ó Pai, da maneira que o Senhor queira falar com a Tua igreja. Senhor, trata as nossas vidas, transforma, cura, liberta, trabalha e restaura, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Senhor, nos leva a um lugar de entendimento, a revelação do Teu Espírito Santo, para que assim, ó Deus, possamos, ó Senhor, estar mais próximos de Ti. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita. Aqui no Evangelho de Mateus, nós lemos um versículo que diz sobre Jesus conhecendo o coração, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã a respeito do que levou Jesus a falar isso, né? O que levou Jesus, em primeiro lugar, a falar isso? No capítulo 12 aqui, no versículo 3, diz assim: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Aqui era um sábado, e Jesus estava caminhando com seus discípulos. Ele encontra uma plantação, e eles têm fome. Obviamente eles vão até aquela colheita ali, aquela plantação, e eles pegam algumas espigas de milho e eles começam a comer. E os fariseus chegam a ele, indagando ele, confrontando ele a respeito do ato que eles fizeram, porque era um sábado. E Jesus começa a ministrar a eles, os fariseus, a confrontar os fariseus com a palavra, e fala sobre Davi, que entrou no templo e comeu os pães que somente os sacerdotes podiam comer. Por que Jesus vai começar a confrontar ali os fariseus? Porque que faz com que Jesus chegue nesse ponto de toda casa dividida contra si mesmo não prospera? A gente usa isso muito
nos relacionamentos, né? Que às vezes o marido pensa uma coisa, a mulher outra, e a gente vai, usa. Reino dividido não prospera. E na verdade, Jesus aqui está anunciando algo para os fariseus, querendo trazer a realidade de Deus na vida deles. E os fariseus estão a todo momento buscando a realidade da religiosidade para querer apresentar um bom servo. Então Jesus começa a ministrar eles. Essa foi a primeira parte que Jesus confrontou eles, a respeito da comida. A segunda parte é aqui no versículo 9 e 10 que começa, quando Jesus sai dali e ele entra para o templo, aonde tem um homem com a mão mirrada. E os fariseus começam a indagar ele e a confrontar ele, falando a respeito do sábado, para que não pudesse curar. E Jesus coloca uma situação de uma ovelha caída no aprisco, e coloca, será que a ovelha é mais importante do que a vida? E os fariseus ficam quietos e eles começam a observar, e Jesus vai e cura aquele homem dentro do templo. Todos ficam espantados, olham e falam, verdadeiramente esse é o filho de Davi, é o escolhido. E Jesus continua, e aqui no versículo 22, né? Trouxe-me então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Eles trazem uma terceira pessoa, e Jesus vai lá e cura aquele homem endemoniado. E os fariseus falam assim, então ele é um demônio? E Jesus começa a ministrar aos fariseus, como que pode um demônio expulsar o próprio demônio? Então Jesus começa a ensinar aqueles homens. O que eu quero dizer com esta palavra? E quero começar a ministrar vocês em cima desta palavra. Aí é onde que Jesus entra, né? Falando para os fariseus que reino dividido contra si mesmo não prospera. Há uma divisão dentro do coração deles, porque a busca a Deus é menor do que a religiosidade. Trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes nós olhamos, às vezes as pessoas se importam mais com a placa da igreja, veste a camisa da igreja, às vezes as pessoas se importam mais com o que o pastor vai achar, às vezes as pessoas se importam mais com o que fulano, o pastor, a doutrina que o pastor passou para que a pessoa pudesse seguir, do que a pessoa se importar com aquilo que Deus acha. Nós nos enchemos de um fardo tão pesado, de tantas coisas, tanta religiosidade, que nós acabamos esquecendo aquilo que Cristo acha e que Ele quer de nós. E se verdadeiramente eu estou agradando a Ele. Poxa, será que eu estou dividido dentro de mim mesmo? Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão caminhando totalmente divididas? Elas carregam um fardo tão pesado, não porque não pode isso, não porque é pecado aquilo. E nisso, as pessoas ficam, porque não pode isso, não pode aquilo, e é pecado aquilo outro. E elas acabam esquecendo de saber se estão agradando a Deus. Quantos de nós estamos na presença de Deus, estamos divididos dentro de nós mesmos? E precisamos encontrar o verdadeiro caminho. Que caminho é esse, pastor? O caminho é Cristo. A sua presença vai vir sobre nós quando nós estivermos unidos em um só propósito. Que união é essa? É a união da igreja? Eu posso citar alguns exemplos. Atos, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, vai falar que estavam todos unidos em um mesmo propósito, e o Senhor visitou eles, a ponto de um identificar a língua do outro. Atos também, capítulo 4, vai dizer quando foi proibido a união dos discípulos, eles estavam presos e eles foram soltos, eles se uniram em um só propósito, e eles oravam e buscavam, e o Senhor visitou os seus filhos. Aí você vai ver em 2 Crônicas 20, Josafá pega o povo, o único povo, e ora, e o Senhor visitou eles. Mas é um propósito de buscar ao próprio Deus.
Qual é o propósito de virmos à igreja? Nós estamos entrando, vindo à igreja, sentamos, ouvimos a palavra, pegamos algumas coisas que nos convém, outras a gente joga fora, e a gente vai embora e vai vivendo o evangelho do nosso jeito, da nossa forma. A gente começa a moldar o evangelho para nós mesmos. E quando a gente vai ver, nós estamos mais divididos do que unidos com Cristo. Verdade. A Bíblia diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Que união é essa? É do grupo? Não, é uma união com Cristo. E é o que nós precisamos. Nós precisamos deixar de lado aquilo que os fariseus estavam buscando. O descanso era o sábado. Era o sábado que foi instituído o descanso. Porque todo trabalhador ele deve descansar, todo servo ele deve descansar, senão vira um escravo. Só que aqui os fariseus estavam mais preocupados com a doutrina do sábado, com a salvação ou a cura de um homem das mãos mirradas. E a gente lê isso, e a gente vai falar assim, em nós mesmos, olhando essa palavra, a gente vai falar assim: mas que fariseu, esses caras eram uns hipócritas, não é verdade? Homens hipócritas. E às vezes nós estamos dentro da igreja com a mesma hipocrisia dos fariseus, olhando e falando: porque Deus vai operar na vida de fulano, porque Deus vai curar a vida de ciclano, porque Deus está abençoando a vida financeira de A, B e C. O que é isso? Será que eu estou certo ou eu estou totalmente errado e só eles estão certos? Nós buscamos algo que é para nós mesmos. O egoísmo, ele é tão grande em nós mesmos, que a gente acaba se dividindo. Para mim e só para mim. E Cristo, nada. Essa palavra nos dá uma aula nessa manhã. Isso aqui é um ensinamento para as nossas vidas. Que nós não podemos andar dividido. Não é uma casa dividida, é uma pessoa dividida. E uma pessoa dividida traz divisão para dentro da sua própria casa. Nós olhamos aí igrejas que não podem usar, nada contra, foi a direção que Deus deu para o pastor. Mas não pode usar calça, aqui já está todo mundo no inferno. Não pode pintar a unha também, caiu todo mundo. Não pode arrumar o cabelo, vixe, tem uma meia dúzia aqui que o facão passava. O homem não pode usar bermuda, vixe, tá tudo pego, principalmente eu também. Né? Não pode usar nem chinelo de dedo. É a doutrina que Deus deu para o pastor. Só que você já viu como que essas pessoas andam? Parece que estão com amarras. Isso é anti-palavra, é anti-bíblia, meu irmão. A gente está tão preocupado em seguir uma doutrina que nós esquecemos de seguir a Cristo. Não pode televisão, mas pode computador. Não pode televisão, mas pode YouTube. Não pode, mas pode isso. Não pode usar calça, mas não pode usar calça, mas pode falar da vida dos outros. Então, a irmã, que eu não vou citar o nome, né? Mas a gente às vezes tem contato, tá próximo. E ela é de uma igreja que também é quase esse mesmo segmento. E aí ela fala: ó, meu filho não pode isso, eu não posso aquilo, fulano não pode. Nós não podemos fazer isso. Mas pode falar mal dos outros, mas pode fumar cigarro, mas pode fazer o que ela quer. Mas pode falar palavrão. Está tranquilo. Nós nos apegamos a uma religiosidade e começamos a dividir Cristo em nós. A gente começa a selecionar. Ora eu quero, ora eu não quero a Cristo. Eu sirvo a Deus desse jeitinho, porque desse jeitinho tá bom. Não tá bom, meu irmão. Eu não quero que você ande servindo a Deus parecendo que está pisando em casca de ovo, sabe? Ai, que não pode isso, que não pode aquilo. Não. Não é o que não pode. É: Senhor, isso daqui vai te agradar? Isso daqui não vai te agradar? O que eu estou fazendo? A direção do que eu estou fazendo, Senhor. Senhor, me cura. Tira o meu pecado. Quantos de nós estamos tropeçando cada vez mais no mesmo pecado? Quantos de nós temos pecado de estimação? Quantos de nós criamos o pecado para si mesmo? E queremos nos levantar numa autoridade de acusação quando alguém erra e peca. E você? E você no secreto? E você nas escondidas?
E você, quando ninguém está vendo, quando não está perto dos irmãos, nem perto da sua esposa, do seu esposo, e você? Você está dividido em si mesmo. Nós precisamos achar o caminho. Nós precisamos nos preocupar com o caminho. Quem é o caminho? É Cristo. É esse o único que nós precisamos nos preocupar. Se eu agradar a Ele, tá bom. Logicamente que o Espírito Santo vai começar a te conduzir, vai mudar o seu jeito de ser, seu jeito de agir, de falar, a forma de você ver o próximo, a forma de você orar pelo próximo. O que tem de pessoas que estão dentro da casa de Deus, torcendo um contra o outro. Eu quero que o irmão caia, eu quero que o irmão peque, eu quero que o irmão... Eu quero ver quanto tempo o pastor dura, eu quero ver quanto tempo esse relacionamento dura, eu quero ver quanto tempo... Pessoas que estão divididas entre si mesmo. A hora a pessoa é amigável, a hora ela é rabugenta. Uma dupla personalidade, precisamos nos encontrar em nós mesmos. O reino de Deus não é divisão, meu irmão. O reino de Deus é a união do Senhor com as nossas vidas. Quem mais precisa se encontrar somos eu e você. Se encontre com a palavra, porque nem nisso a gente se encontra. Se eu pegasse o versículo aqui, isolasse ele e pregasse do jeito que eu quisesse, estava tudo bom, estava tudo legal, a gente ia receber e ia para casa. Mas se eu não trouxer o contexto disso aqui, meu irmão, vai ser da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não é o que eu quero, é o que Cristo tem para nós. É a sua palavra. Nós precisamos nos encontrar dentro da palavra de Deus. Nós precisamos nos encontrar com uma vida regrada em oração. Nós precisamos nos encontrar com uma vida regrada de santidade. Por que igrejas estão cheias e outras estão vazias? Por que será que pessoas, mesmo com doutrinas pesadas, têm igrejas cheias? O que é mais fácil? Agradar ao homem ou agradar a Deus? Olhar e fazer com que tudo que está na frente um do outro aqui é uma coisa, mas com Deus é diferente. Com Deus às vezes você acha que está certo e ele, opa, está errado. Fecha sua boca, você fale, ore mais, busque a minha presença. Quantas vezes o Espírito Santo ministrou em nossos corações, falando, ei, o último louvor aqui, o último louvor dos primeiros 3 louvores, teve um louvor, qual é o refrão dele? É ele, por ele que eu estou gastando o que, meu irmão? O que a gente está gastando? Não gasta nada. Quer ver gastar pessoas sendo perseguidas? Esses dias eu estava olhando um rapaz, eu não sei se é sul-coreano, ele estava falando que o fato de ler a Bíblia, o pessoal tem autorização para entrar na casa, tocar fogo na casa inteira, e autorização até para matar todo mundo. Até as crianças. Até as crianças. Meu irmão, gastando. O que a gente gasta? 10 minutos orando? 3 minutos lendo a palavra? E olhe lá. O que a gente gasta? Eu estava ali, o louvor tocando, rolando, e eu fiquei pensando na letra do louvor. Porque a gente está tão envolvido na melodia, na música, na batida, é tão gostosa, que a gente às vezes esquece de observar aquilo que está sendo louvado, cantado. O que eu gasto? E o Espírito Santo falou, o que você está gastando? Porque a igreja está aberta, porque o povo está vindo? Temos que ter mais. Temos que nos dedicar mais a Ele. Jesus está voltando, meu irmão, e tudo que nós estamos correndo atrás de vaidade, futilidade, meu irmão, vai ficar aí. Mas e uma conduta correta com Cristo? E as
transformação em nossas vidas. O que adianta uma igreja bem bonita e adornada e por dentro de nós estarmos podres? O pecado está lá, a sujeira debaixo do tapete. Todo dia a gente levanta e põe mais um pouquinho e está tudo certo, ninguém está vendo. Mas o Senhor vê todas as coisas. Aleluia. Você nessa manhã renuncie o pecado. Aleluia. Aquilo que te atrapalha de se chegar a Ele. Isso está trazendo divisão em você mesmo. Então, meu irmão, é necessário a gente começar a mudar a nossa conduta de servir a Deus. Joga a tua forma fora e peça para Ele dar um molde certo. Joga as medidas que você tem lá de fazer a tua massa e preparar o teu bolo e deixa Ele dar as medidas para você. Quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente lê o que Paulo escrevia, você fala, poxa, esse cara estava sentado numa mesa, numa sala ampla, mas as suas melhores cartas foi escrito em calabouços, em prisões, acorrentado, açoitado. Imagino eu um cara até fraco, desnutrido, com uma má alimentação, sem ver o sol direito. Imagina você, local úmido, escuro, e as cartas de Paulo sendo enviadas. Ele estava preso, às vezes até acorrentado, porque Paulo vai falar que um bom soldado não se embaraça com as coisas deste mundo. Quando Paulo fala isso, meu irmão, Paulo está vivendo diariamente próximo de soldados, vendo soldados trocando turno e mais turnos, noturno, manhã, diurno, sei lá, ele está vendo o cronograma desses soldados e ele está vendo a rigidez do soldado, a concentração do soldado em seu trabalho. E Paulo traz isso para o Evangelho e traz isso para que os soldados entendam. É uma linguagem militar que Paulo está usando aqui, para alcançar o coração deles. Ele estava acorrentado, mas o Evangelho estava tão livre, meu irmão. Nós estamos livres, o Evangelho está tão acorrentado, porque nós estamos dividindo debaixo de doutrinas de homens. Esqueça isso. Aí se eu fizer isso, fulano não vai gostar, o pastor não vai gostar. Meu irmão, você tem que perguntar se Deus vai gostar disso, se isso vai agradar a Deus. Quanto tempo você está perdendo e Jesus está voltando, verdadeiramente. Eu não sei se os filhos dos nossos filhos ainda vão estar aqui para contar a história. Jesus está voltando. As coisas estão se estreitando. Você olha aí, a gente olha o mercado de trabalho a rodo e poucas pessoas querem trabalhar. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem mais compromisso. Isso tem influência política, econômica, e tem influência em tudo, meu irmão. E nós precisamos observar tudo isso. O respeito. O filho já não respeita o pai. O pai já não respeita o filho. Trata como se fosse um parça. O homem já não respeita a sua esposa. A esposa já não respeita o seu esposo. Isso eu estou falando de diversas idades. Seja eu da minha idade, o presbítero da idade dele, para respeitar o pastor Henrique como seu pai. O respeito foi embora. Criança pequenininha falando palavrão e o pai, que lindo. O dente nem vai nascer se isso acontecer com a gente, né, mãe? O dente nem vai nascer. Ia nascer, não volta, o dente de leite volta. Ele bebe o dente de leite e já está tudo certo. Nós olhamos aí as meninas novas, 12, 13 anos, já estão grávidas. Não tem
o mínimo do respeito. Elas andam com 10% de roupa e 90% da pele sendo exposta, o seu corpo todo dia sendo exposto. E tá normal. Como que é esse negócio que as meninas usam agora? Vai pra escola. Como que é? Só o negócio aqui? Cropped. Eu fui na escola dos meninos, colaram o olho do Davi, então eu fui lá. E eu passei assim pela quadra e dei uma olhada, as meninas estavam com isso daí. E eu falei, eita, as meninas estão de sutiã na escola. Não tem direito, né? Aí eu peguei e olhei assim, mas isso tá normal. Você está entendendo o que está normal? Se eu pegasse como um diretor de uma escola e chegasse assim e falasse assim, presbítero, sua filha veio de cropped para a escola. Você está sendo uma pessoa totalmente imoral. Eu que era sem respeito. Você está cobiçando a minha filha, não é? Não é isso que seria falado? Os valores estão invertidos. Os valores estão totalmente invertidos. Respeitar o meu pastor, que nada, sai fora. O pastor chega, ele é como um qualquer. E eu estou falando para endeusar, a mim não. Eu estou falando da questão de respeito. Bom, o pastor chegou, pastor, tudo bem? Dá pelo menos uns 10 minutos de atenção, não tem problema, meu irmão. Não tem respeito, né? Valores invertidos. Eu vi uma notícia que um pai estava com um filho, acho que de 5 ou 7 anos, não me recordo agora, me desculpei se eu errar a idade. E o menino estava na garupa da moto e o pai era um policial civil e chegou o ladrão para abordar ele, foi morto, teve uma troca de tiro. A natureza do policial é já defender. E um tiro pegou no seu filho e ele morreu. E as pessoas vão ver aquilo ali e vão falar assim que o policial é um verbo. Chamei ele de maldito. Porque ele matou um rapaz. Um rapaz de bem da sociedade. Os valores estão invertidos, irmão. Se brincar no velório de um, que é o do policial lá, tinha uns 30 pessoas, mas do rapaz de bem devia ter umas 100 pessoas. E já maquinando para pegar o rapaz do mal. A gente entende que existe corrupção em todos os meios. Pessoas erradas em todos os meios. Mas aquele que está lá para fazer a lei, meu irmão, ele tem que ser reconhecido como tal. Um juiz, um advogado, um desembargador, a gente tem que reconhecer como tal. A gente sabe que a corrupção está aí. Será que a gente pode confiar num camarada desse? Sabe por que existe a desconfiança? Porque os valores estão invertidos. Nem existe mais moral. Não tem mais ética nenhuma. Só existe pessoas totalmente divididas entre si mesmas. Em fazer o que é bem para ela e só para ela. E os outros, eu não estou nem aí. Você vai comprar um carro, você tem que levar, todo preocupado, você tem que levar um mecânico para saber o carro, né? A procedência, tudo certinho. Meu irmão ficou desfilando com o carro aí uns 2, 3 anos. Quando ele foi vender o carro, ele sabia que tinha alguma coisa de sinistro, de leilão, então o preço do carro ia lá embaixo. E ele achando que o preço do carro dele estava lá, ele teve que voltar na agência. O cara comprou de volta o carro pelo mesmo valor que meu irmão havia comprado. E se um cara corrupto, um cara não serve? Até o próprio cara da agência, ele foi lesado. Então ele devolveu o valor. Mas quantas coisas dessas, quantos processos a gente já ouviu falar desse?
A gente consegue comprar um carro sem saber se o carro é bom ou não, se está certo ou não, se tem procedência ou não. A gente tem medo de entrar numa roubada. A gente vai comprar uma casa, a gente tem medo de comprar uma casa. Quantas pessoas são enganadas? Esse dia mesmo tinha um irmão me ligando: pastor, eu vou comprar casa, e todo empolgado. Tinha um senhor assim, igual o pastor, mostrando a casa, bonitinho, mostrando a casa e tal. Aí no outro dia ele me ligou e falou: pastor, eu estou indo pro cartório agora. Eu falei: não vai. Você já deu o documento na mão do advogado? Já mostrou tudo para o advogado? Não, pastor, eu falei: irmão, faz isso. Não tem nada, tá tudo certo? O advogado vai falar para você, ele conhece tudo certinho. Meu irmão, o carinha entrava numa fria, porque o velhinho mais um grupo de pessoas era logo um estelionatário. E enganar ele. Ia roubar 50 mil de entrada que ele estava dando na casa. Pense, você trabalhou, juntou o dinheirinho, vai dar de entrada e ia roubar. Os valores estão invertidos. Um senhor de idade, que era para dar um exemplo, ele está dando um mau exemplo. Valores estão invertidos. Às vezes os filhos pequenos estão dando exemplo para os pais, e os pais estão dando mau exemplo para os seus filhos. A gente vive isso, pô. A gente está aí próximo daqui da comunidade, para falar da comunidade. E a gente vê os pais, às vezes bêbado, louco, cheio de droga, e o menino lá de boa. A gente estava aqui no culto esses tempo atrás aí, deve ter uns 3 meses atrás. O pai estava muito louco, os meninos sentados ali do outro lado da calçada ali com o pai. Uma menina aqui, um menino aqui. Você viu os olhinhos dos bichinhos tudo arregalado, preocupado com o pai. Pai, vamos para casa. Aí eles vieram parar aqui dentro da igreja, a gente olha a criança. A criança sabe que está errado, meu irmão. Os valores estão invertidos. Você acha que nesse cenário todo, Jesus não irá voltar? Você acha que diante desse cenário todo está tudo certo e a gente vai continuar vivendo num reino totalmente dividido? Não prospera, meu irmão. Não existe avanço. Não existe crescimento em uma pessoa que está dividida entre si mesmo. Renuncie nessa manhã ao pecado. Renuncie nessa manhã àquela forma, aquele molde que você acha que é bom, não é? Renuncie em certas amizades, renuncie em certas coisas que você está se alimentando, está vendo, ouvindo. Renuncie nessa manhã. Se achegue a Cristo. Tenha uma postura diferente. Que a partir dessa manhã você fala: não, eu quero é Cristo. Senhor, isso não te agrada, eu não aceito isso mais. E acabou. Quantas vezes a gente estava em roda, assim, próximo de amigos, porque a gente tem amigos de todo jeito, e às vezes amigos falam assim: você não bebe? Não, não bebo. Não, pode ficar tranquilo. Quantas vezes a gente trabalha com compra, a gente vai comprar material, aí o cara fala assim: ah, vou pagar uma cerveja para você? Você, não, eu não bebo. Ah, você não vai. Acabou. Isso não agrada a Deus, então eu não quero fazer. Isso vai me levar para um bom caminho, eu não vou fazer. Tem gente que entra num debate, numa discussão, não, porque a Bíblia diz da quantidade, meu irmão, de quantidade, um pouco ou muito, eu não quero, e pronto, acabou. Eu vou andar na beira do abismo para quê? Se eu sei que eu posso cair lá. Fuja, meu irmão. Faça igual José, corra. Sai fora. Tenha em nome de Jesus no seu coração que você precisa prosperar para com Cristo. Não é vida financeira. A nossa maior prosperidade é a nossa vida íntegra com Cristo, porque nós precisamos ser salvos. Tenha em seu coração que o maior crescimento de Deus em sua vida é aqui dentro. Você precisa ser diferente aqui dentro. Você precisa se resolver aqui dentro. Não adianta, meu irmão, você caminhar, e como diz o ditado aí, morrer na beira da praia. Você precisa prosseguir para com Deus. Isso é o que Jesus estava trazendo aqui. Em 3 situações,
Jesus foi julgado. Em 3 situações ele foi acusado e pego nisso daqui para que ele fosse crucificado. Os fariseus se uniram e estavam escrevendo uma carta para querer ter algo concreto contra Jesus. Só que nas 3 situações aqui ele estava fazendo a vontade do Pai. Será se nos depararmos com algumas situações nós estamos fazendo a vontade do Pai ou a nossa? Em nome de Jesus, caminhe na direção de Deus. O Evangelho ele é tão simples. Às vezes a gente está buscando um negócio, a gente está buscando um show atrativo, um circo, um desenho igual o desenho do Madagascar, aquele circo com várias atrações, e o leão, e pula o tigre dentro da bolinha lá, desse tamanho, aí ele pula e passa, e o outro voa, e a gente está procurando algo bem atrativo, porque Cristo não é isso. Cristo é confronto, meu irmão. Cristo é trazer salvação ao nosso ser. É fazer a gente parar e pensar, poxa, é verdade, eu estou muito empolgado, vou baixar um pouquinho aqui a empolgação, porque Ele está mandando eu ser dessa maneira. É vibrarmos com o pecado de alguém, vibrarmos quando alguém pecou ou caiu, ou a gente interceder, orar pelo próximo, é sermos diferentes. A gente anda por aí julgando e prejulgando um ao outro, atacando um ao outro, como verdadeiramente nós precisávamos estar orando uns pelos outros. Então nós precisamos nos encontrar com nós mesmos. Aleluia. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Que a tua casa, que a tua vida, que a tua família, que o Evangelho de Cristo em sua vida não seja dividido. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pastor, vem aqui fazer essa oração. Fazer assim, o pastor vai dar a bênção apostólica. Presbítero, vem fazer essa oração. Já vai esticando essa perninha aí. Deixa eu dar a bênção apostólica, o presbítero vai orar. Feche os teus olhos, igreja. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e Te pedimos perdão, ó Deus, por tudo aquilo, ó Deus, que temos criado dentro dos nossos corações. Nos colocamos, ó Pai, diante da Tua face, porque sabemos, ó Deus, que as divisões entre nós, ó Pai, são causadas dentro de nós. Cada um de nós, ó Deus, tem o seu percentual de culpa, ó Pai. Cada um de nós, ó Deus, tem colocado as nossas vidas, ó Deus, à disposição de outras coisas e não do Teu Evangelho. Te pedimos, ó Deus, que a Tua graça, ó Deus, que é abundante e é de graça, venha sobre nós, ó Deus, e nos cubra, ó Pai. Aleluia. Nos livre, ó Deus, de todo mal. Nos livre, ó Deus, da religião. Nos livre, ó Deus, de nós mesmos. Que o Senhor possa, ó Deus, nos guiar todos os dias, tirando, ó Deus, das nossas vidas, ó Deus, aquilo que não Te agrada. Que o Senhor possa cobrir, ó meu Deus, as nossas vidas, ó Deus, e os nossos olhos, ó Pai, daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Nos ensina, ó Deus, como José, correr, ó Pai, daquilo que é mal. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos abrace todos os dias e nos ensine, ó Deus, a Te amar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós aqui, Pai. Eu Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as palmas vão ao Senhor. Salve teu irmão capaz, amém? Glória a Deus.